Olá, Bible Online. Hoje vamos falar sobre o Deus da oração. Você que gosta de anotar, já anote esse tema. E você já pegue o seu caderninho aí para anotar a passagem que nós vamos ler e considerar nessa mensagem, que é Mateus capítulo 6. Mateus 6, a partir do verso 5. Vamos ler Mateus 6, verso 5 ao verso 8. Hoje a gente está iniciando aqui na Bible Online o mês de julho com o tema Orai sem cessar. Ao longo do mês vamos tratar sobre e viver sobre o tema da oração. E é muito interessante porque antes de qualquer coisa, ao se falar de oração, a gente precisa falar do Deus da oração. Amém? Mateus capítulo 6, verso 5 diz assim a palavra: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, diz o Senhor Jesus, que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, verso 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. O Deus da oração. Existe uma pergunta à luz desse texto que antecede todas as outras antes de falar de oração, que é justamente essa questão, porque antes de a gente querer mergulhar, e nós vamos fazer isso ao longo das próximas quintas-feiras, tá? Como orar, a prática da oração, as prioridades da oração. Tudo isso é importante, tem seu espaço, as súplicas da oração. Só que, antes disso tudo, existe uma questão fundamental, que é: quem é o Deus para quem oramos? Quem é o Deus para quem oramos? Quem é esse Deus da oração? Jesus está apresentando aqui o Pai da oração. A qualidade de uma oração, ela está muito conectada à imagem que a gente faz de Deus. Você sabia disso? Não sei se você já parou para pensar nisso. Por exemplo, ó, se a imagem que a gente tem de Deus ao longo da nossa história de vida é de um Deus distante, um juiz que está a todo momento tentando, de certa maneira, acertar as contas com a gente, sabe? Aí a gente transforma a oração numa defesa. Por exemplo, se a imagem que a gente cultiva de Deus dentro de nós é de um Deus soberano, só que indiferente, sabe? Que está sentado no trono e ninguém tem acesso a ele, a oração vira um protocolo, sabe? Protocolo real. Nossa, né? Tem que ter toda uma. Então, a forma como a gente enxerga Deus, isso sensibiliza a forma que a gente ora. Se, por exemplo, a gente não sente a pessoalidade de Deus, se o Deus que a gente cultiva é um Deus impessoal, frio, a oração vira uma
técnica. Aí a pessoa pode ser eloquente na oratória, mas não tem vida, porque só usa técnica, porque é um Deus distante, não conecta, sabe? Não é visceral. Só que Jesus, o tempo todo em sua caminhada, pessoal, ele insiste em apresentar o Deus da oração. E como é que ele apresenta? Você pode imaginar? Uma palavrinha, uma palavrinha. Pai. Boa, Roberta, falamos juntos, viu? Pai. É a forma como Deus é apresentado em Jesus. Pai. Várias vezes. Só aqui nessa parte que nós lemos, aparece pai muitas vezes, ó. Fala que o pai que está em secreto, o pai que vem em secreto, o pai que sabe. Aí mais abaixo a oração do Pai Nosso. Pai. E aqui talvez esteja, pessoal, o maior desafio. Veja, o que eu vou falar agora pode ser paradoxal, e é mesmo, porque o maior desafio na oração não é aprender, não é aprender técnica, não é aprender a como falar com Deus, mas sim aprender e acreditar quem é esse Deus. É muito mais importante aprender a acreditar que ele, de fato, é Pai, o Pai da oração. Amém, Bado Online? Então, veja, eu quero aqui, a partir desse texto, pelo menos, pode ser que tenha mais, mas aqui me salta aos olhos, pelo menos, algumas afirmações que Jesus faz acerca do Deus da oração. E a primeira afirmação que a gente pode encontrar aqui, olha só que interessante, vem comigo, ó. Primeiro ele faz um contraste, né? Ele traz uma situação, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, não. Porque os hipócritas, eles ficam orando em pé, na sinagoga, mostrando um tostão da voz deles, só para chamar atenção. Nas esquinas. Aí Jesus, ele tira o foco desse holofote e coloca o foco em uma relação mais íntima. E aí ele apresenta para a gente o seguinte, ó. Quando você orar, verso 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, e ore a seu pai que está em secreto. Aqui está, aqui está o Deus da oração, que é o pai que está em secreto. Quem é esse Deus da oração? É o pai que está em secreto. E a primeira afirmação que a gente pode trazer aqui: o pai que está em secreto. Isso muda tudo. Jesus, ele não fala só, ore a Deus, não. Ore ao seu pai que está em secreto. Percebe que traz para um campo da intimidade. Da intimidade. Não tem a ver com pompa, com pirotecnia, com performance, com espuma do mar, que é só barulho. Não, tem a ver com profundidade, com intimidade. O Deus do universo, o Deus criador, como a irmã Nete cantou, que criou terra, céu e mar e todo ser que nele há. Jesus nos apresenta como não uma autoridade distante, mas um pai, o seu pai, que está em secreto. A oração, ela nasce desse pertencimento. É desse pertencimento. Não é uma tentativa de conquistar o acesso de Deus ou o acesso a Deus. Não, é uma expressão de quem já foi recebido por Deus e é filho e filha amada desse Deus, desse Pai, esse Pai nosso. E é muito interessante porque
nesse contraste, olha só, Jesus, ele coloca o lugar secreto. Ele fala, ó, vá para o quarto, feche a porta, porque o pai que está em secreto está lá. O pai que está em secreto. Ou seja, o pai não está nessas performances aí que os hipócritas fazem em praça pública e nas esquinas. O pai não está nesse ambiente. Não, ele está aqui nesse ambiente de intimidade. Isso é muito interessante, porque o quarto fechado, ele não é só uma questão de intimidade para você ficar a sós. Ele não só elimina a vista das pessoas, ele elimina a necessidade de impressionar. Tem um ditado que fala, né, que reputação é o que as pessoas veem acerca de você, mas caráter é o que você é no escuro. Ninguém sabe, mas quem é você no escuro? É sobre isso, sabe? No secreto, nesse lugar secreto, só há duas realidades. Não tem mais nada, não tem mais holofote, outdoor, público, rede social. É quem Deus é e quem nós somos. Aí tem esse encontro. Amém? Quem Deus é e quem sou eu. É isso. Tete a tete. Então, a primeira afirmação, quando se fala do Deus da oração, é que o Deus da oração, sem dúvida nenhuma, é o Pai que está em secreto. Está em secreto. E é muito interessante. A gente falou sobre isso já alguma vez, mas vale a pena reforçar. Aqui em Mateus capítulo 6, no verso 6, a palavra grega usada para quarto, vá para o seu quarto. Falar quarto é o quê? Ah, o lugar que eu durmo. Não, mas não é isso. Quarto, a palavra grega é tameion. 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 E essa palavra, ela carrega uma riqueza. Porque tameion não era só o quarto de dormir, não. É outro tipo de conceito. Nas casas daquela época, era muito interessante, no primeiro século, ali na Palestina, havia um cômodo nas casas, sem janelas, que era usado como dispensa, depósito. Hoje em dia seria quase um almoxarifado. Ainda se fala almoxarifado? Fala, né? O quartinho da bagunça. Alguém aí tem na sua casa? Deixa eu ver aqui no chat. O quartinho da bagunça, você tem aí? Ou o seu próprio quarto é o quarto da bagunça? É tão bom ter a nossa bagunça, não é? Às vezes eu tô aqui no escritório, aí alguém arruma, ou eu arrumo, falo, pronto, arrumaram minha bagunça. Me perdi, porque eu me acho na minha bagunça, eu sei. Eu sei onde está aquele durex, aquele parafuso, aquela... Esses dias eu precisei mudar aqui uma coisa no celular, eu precisava daquele alfinetinho que você espeta no celular para levantar o chip, sabe? Eu sei onde estava, dentro, debaixo de uma chave, de uma pilha, lá no cantinho, porque é a minha bagunça. Não é bom? Não é bom a gente saber? Né? É isso aí, que não tem esse quartinho da bagunça. Pois o Tameion é esse quarto, é um lugar protegido na casa, que veja, naquela cultura, era um aposento interior, um quarto secreto, usado para guardar uma dispensa, alimentos, coisas valiosas, mas também aquilo que não ficava à mostra. É tipo aquela coisa assim, ó, tá chegando visita. Meu Deus, mas tá uma bagunça na nossa casa. Pera aí. Recolhe isso aqui, bota onde? Bota no caminhão. Joga lá dentro. Porque ninguém vai ter acesso. Mas esse lugar também do Tameon tem tesouro, coisa importante. Então, olha que legal. Quarto, o pai que está em secreto, que nos convida a orar para o quarto, para o Tameon. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero convidar você para esse lugar do Tameon, o lugar mais íntimo, onde ninguém tem acesso, só o dono da casa. Só o dono da casa. Porque ali tem tesouros, coisas importantes, mas também tem nossas bagunças que a gente não fica mostrando para os outros. Esse é o lugar da oração.
Lugar da bagunça e lugar do tesouro. Lugar onde você guarda o feijão e o arroz, mas também o lugar onde você guarda aquela calça suja que não estava em cima do sofá e você colocou lá dentro. A gente vive numa cultura de exposição, igual dos hipócritas que Jesus está condenando e contrastando aqui. Que quase tudo tem que ser visto, curtido, compartilhado, mas Deus continua habitando, porque Deus, o Deus da oração, é o Pai que está no secreto. Ele habita o Tameion, o lugar que não pode ser transformado em espetáculo. Não pode. Não há lugar para espetáculo aqui. O lugar secreto, veja, não é um esconderijo do medo, não. É um santuário da intimidade. Isso é lindo, gente. É para esse lugar que Jesus nos chama para orar. É nesse lugar dos tesouros e das bagunças que a gente descobre quem a gente é em Deus, que a gente elabora, ressignifica, que a gente se guarda e é moldado e remodelado nele. É o lugar da intimidade. E é interessante, né? Porque vendo isso aqui, a gente está em Mateus 6, verso 6, mais à frente, em Mateus 6:21 fala que onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. E é interessante porque, como o Tameion também é um lugar da casa onde se guardava coisas valiosas ou importantes para a família, Jesus talvez aqui esteja sugerindo isso, que a oração é justamente esse lugar onde o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa essência retorna, volta quando tudo está desabando. É no secreto, é ali. Sabe? É para onde a gente vai quando a gente está perdido, por exemplo. Sabe quando você está passeando com alguém, um lugar que você não conhece bem, aí você fala, ó, se alguém se perder, volta para cá, hein? Pois o Tameon é isso. Também. Não só um lugar para voltar depois que se perde, mas também um lugar para se encontrar e reencontrar. Então a oração, ela começa quando a gente deixa de procurar o palco da esquina, da praça pública, do holofote, e a gente volta para o lugar secreto, que é a casa do Pai. Porque o Deus da oração é o Pai que está no secreto. Amém, Baga Online? Amém? E veja, ele segue dizendo que o Pai que está em secreto. Então, esse Pai, o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A segunda afirmação do Deus da oração é o Deus da oração. Ele é o Pai que vê em secreto. Ele está no secreto e ele vê em secreto. A oração é uma troca de olhar entre Deus e a nossa alma. Só que, dependendo de como o seu coração projeta essa imagem de Deus, você pode jogar no olhar de Deus o olhar que você tem sobre Deus. Olha que perigo isso, hein? Quando isso está, de certa maneira, desalinhado. Então, há olhar de condenação. Aí você. Sabe aquela. Alguém aqui já ouviu aquela frase assim? Meu irmão, minha irmã, olha, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. O que você sente quando você ouve essa frase? Como normalmente isso é usado? Bota aí no chat. Como é que é? Ai, 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 cuidado do olhinho com que você vê. É tipo assim, né? Caraca, os olhos de Deus estão sobre mim. Deu ruim. Meu Deus do céu. Deixa eu. Punição, medo, o que mais? Fala aí. Vamos lá. Olha aí. É tipo, a casa caiu, repreensão, condenação. Olha aí. É isso. Por quê? Porque a gente desenvolveu essa cultura. A gente desenvolveu essa cultura. E veja, olhar de controle. Caramba, tem alguém me controlando, me vigiando. A qualquer momento eu tomo-lhe uma aqui que. Opressão, medo. Olha lá. Medo de Deus. Cuidado. Me sinto cuidada.
São olhos de cuidados. Porque eu gostava, quando eu era criança, por exemplo, e sabe aquela fase da vida? Eu tenho isso muito dentro de mim, de forma muito afetiva. Sabe aquela fase que a gente começa a ficar um pouquinho mais grandinho e fala, ó, tu já pode ir lá na esquina comprar pão. Poxa, mãe, pai, mas eu tenho medo de atravessar. Vai lá que eu tô te olhando, meu filho. Pô, os olhos da minha mãe e do meu pai estão sobre mim. Então eu vou. Eu me sentia seguro. Porque os olhos de Deus sobre nós tem que gerar segurança, cuidado, tem que gerar a sensação que gerou em Jesus. Porque o Pai também colocou os olhos dele sobre Jesus duas vezes na Bíblia. E não coincidentemente, quando Jesus ouve do Pai: Este é meu filho amado em quem tenho prazer. São os olhos do Pai sobre o filho. E isso acontece duas vezes, justamente nas duas fases mais sinistras e sofredoras de Jesus. Por quê? Ele é batizado, aí ele ouve do Pai, né? Este é meu filho amado em quem tenho prazer. E logo em seguida ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E depois ele ouve isso antes de ir para a cruz. Ou seja, antes da tentação e antes da cruz, Jesus foi alvo dos olhos do Pai com uma afirmação de empoderamento, encorajamento, segurança, cuidado. E meu irmão, minha irmã, o Pai que vem em secreto, essa certeza tem que gerar no teu coração segurança. Tem que gerar em você um constrangimento, mas não um constrangimento que te leve à vergonha para se esconder, mas é um constrangimento em amor que te coloca em um caminho de cuidado. O pai vê, não é porque está vigiando, é porque ele ama. Não é porque está controlando, é porque ele está cuidando. Seu olhar não é um fiscal espiritual anotando a multa. É alguém que conhece profundamente seus filhos. Por quê? Porque ele habita no secreto. Então ele olha a partir do secreto. E essa é a grande notícia, meu irmão. Porque o Deus da oração, ele é visível e a gente não precisa ficar invisível aos seus olhos, porque nós somos amados e amadas por ele. Eu gosto muito quando o salmista, lá no Salmo 139, ele faz a oração: Senhor, tu me sondas e me conheces, não tem? Sabe, quando assento e levanto, ainda a palavra não chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. É uma oração de lugar secreto e de um Deus que vê no secreto, porque é justamente o Deus que conhece o nosso interior, nosso meon, nossa bagunça, nosso cantinho, nossas questões. Mas ele não está olhando para tudo isso como quem está cobrando e julgando. Pelo contrário, ele está ali trabalhando com a gente. Porque ele está me sondando, não é para ter uma fofoca sobre mim. Olha aí, descobri que você está fazendo isso. Nossa, como fiquei surpreso. Não esperava, Bruno, que você estava fazendo isso comigo. Imagina eu surpreender Deus. Imagina você surpreender Deus. O Deus, como a teologia fala, onisciente, presciente. Imagina, meu Deus. Aí eu fico imaginando Deus falando: Meu Deus, não sabia disso. Da irmã Silvana, da irmã Jaque, do irmão Patrick. Meu Deus, não. Porque o maior milagre do amor de Deus, desse Deus da oração que vê no secreto, é que ele nos vê por inteiro, meu irmão. E ainda assim, ele nos ama e nos chama de filho e filha. Deus sonda a nossa alma e ainda assim nos ama. Porque ele não vê a gente na praça pública como os hipócritas. Ele vê a gente no secreto. Porque ele é o Deus do secreto que está no secreto. E é um lugar de segurança. A oração é um lugar de segurança. Ambiente seguro. Sabe o que é ambiente seguro? Já ouviram essa expressão? Ambiente seguro não é no sentido de, pô, aqui eu não sou assaltado. Não, ambiente seguro é eu posso me vulnerabilizar. Eu posso mostrar quem eu sou sem medo de alguém me julgar. Isso é um ambiente seguro. E as nossas relações devem ser pautadas por esse ambiente seguro. Assim como eu tenho com Deus, eu tenho que prover e promover esse ambiente seguro uns para os outros, sabe? De mostrar nossas cicatrizes. Às vezes a gente não mostra cicatriz porque toda vez que mostra, vem um e começa a julgar, perguntando, mas Deus, o Deus da oração que está no secreto e vê no secreto,
Diz aqui, o recompensará. Verso 6. O Deus da oração é o Pai que recompensa. Recompensará. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, hein? Porque quando fala de recompensa, parece que está contrariando todo o jeito que Deus tem para conosco, que é por graça. Graça é favor imerecido, né? Não é mérito. Mas como assim recompensa? Qual é a recompensa? Como é que, como é que Deus, que está no secreto e vê em secreto, como é que esse Deus nos recompensa? A recompensa de Deus, veja, não segue essa lógica das transações humanas, monetárias. Não. Não é um salário por desempenho. Não é mérito acumulado, sabe? Poxa, eu orei hoje 3 horas, depositei lá meu cashback com o Senhor, minha oração está garantida, agora posso ser recompensado com milhas para o céu. Não, não é isso. Veja, filhos não negociam com o pai. Jesus apresenta o Deus da oração como sendo o pai. Filhos não negociam com o pai, filhos convivem com o pai. Bem diferente. Muito diferente. Muito. Filhos convivem com o pai. E não há maior recompensa, não há, do que a própria presença e companhia de Jesus. É essa. Basta. 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 O Deus que recompensa, essa recompensa é a presença dele. Acabou. E veja, porque o evangelho, ele convida a gente justamente a abandonar essa espiritualidade da troca, do toma lá da cá, da performance do público, e nos leva para um ambiente do lugar secreto, da intimidade, da comunhão, não da negociação, mas da convivência. Deus que está em secreto, vem em secreto, recompensará. E veja, e é tão maravilhoso, gente, olha só, vai por mim, hein? Sabe aquela coisa de você, quando a Bíblia fala, né, que Deus é poderoso e verdade para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, imagina, porque transborda, né? Porque já não basta a sua companhia, que já está maravilhoso, ainda assim, tem as demais coisas que são acrescentadas. É o famoso plus a mais adicional, é a redundância da redundância, sabe? É o plus a mais adicional, é a água mais molhada. Porque, gente, já bastava. Eu acho interessante, tem um aforismo, é uma frase pequena do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim, ó: o ser humano, ele é humilde, o ser humano, o homem é humilde na intenção de ser poderoso. Olha que interessante. Porque a Bíblia fala, né, que os humilhados são exaltados. Aí, o que ele está dizendo com isso, Carlos Drummond? Ah, a pessoa está sendo humilde porque ela sabe que sendo humilde vai ser exaltada, vai ficar poderosa. Mas quando a pessoa é motivada em buscar humildade, pensando na recompensa que vai ter por ser humilde, na verdade ela não é humilde, né? Não é não? A pessoa tem que ser humilde porque é. E acabou. Mas ainda assim, sendo, você é exaltado. Beleza, mas eu não tô nisso. Mas eu sei que eu sendo humilde, eu vou ser exaltado, mas eu não sou humilde para ser exaltado. Ou seja, eu não busco a humildade para ser poderoso, como disse Drummond. Palavra de Carlos Drummond, podia estar na Bíblia, hein, gente? Mas não tá, mas a palavra também. E é mais ou menos isso, porque o Pai me recompensa. Caramba, além da sua presença, para que recompensa? Não tem recompensa, porque a recompensa é a presença dele. Mas a companhia dele é tão maravilhosa que naturalmente, as demais coisas são acrescentadas. O problema é que a gente quer colocar o quê? A carruagem na frente do boi, né? Que é as coisas que são acrescentadas, mas não olha para a presença sempre presente, independente das coisas serem ou não acrescentadas. Amém, Bible Online? Faz sentido para a tua vida isso? Amém? A recompensa é caminhar ao lado dele. É essa recompensa que nós temos do Pai da oração, que está em secreto e vem em secreto. Amém? Louvado seja Deus. É isso, é algo natural.
Glória a Deus. E caminhando aqui para o encerramento da reflexão, para a gente finalizar, porque veja, aí ele diz assim, Jesus, ó, verso 7. Vem comigo, no verso 7. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, o que ele faz? O que o pai faz? Ele sabe. Você pode dizer isso? O pai sabe, amém? Fale no seu coração. O pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo, antes mesmo de o pedirem. O Deus da oração é o pai que sabe do que a gente precisa. O pai tá aqui. O pai tá aqui. É a presença. Agora, em época de Copa do Mundo, né? Eu lembro do CR7, o Cristiano Ronaldo, quando faz gol. Como é que ele comemora? Eu tô aqui, ó. Calma, eu tô aqui. Pois no meio das nossas tribulações, dos jogos da nossa vida, no meio que a gente tem que lembrar: o Pai tá aqui. O Senhor tá presente. Ele tá dizendo: o seu pai sabe. É isso aí, Reinaldo. O pai tá on, ele não dorme, né? Jesus fala, ó, meu pai não dorme, eu trabalho até agora. É isso aí. Meu pai trabalha, eu também trabalho até agora. Não fala não dorme, mas tá trabalhando direto. Por quê? Porque ele sabe, gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Beleza, pastor, mas se Deus já sabe, então para que orar? Olha aí, porque essa lógica faz sentido se a tua lógica da oração está na recompensa lá do Drummond, de ser humilde para ser poderoso. Mas se a lógica é a outra da presença, você percebe que não é negociação, é convivência, é relação. Então, quando a oração vem pela lógica da relação, essa pergunta, para que eu orar? Ué, orar porque eu preciso conversar com Deus. Por mais que eu, por mais que eu sei que ele sabe de tudo que eu preciso, mas eu preciso saber disso. Eu preciso ter essa segurança. Eu não estou aqui como um gênio da lâmpada mágica que preciso a- passar 3 vezes, sair o Aladim e pedir 3 pedidos. Não. Porque a oração não existe para informar Deus sobre a minha necessidade. O Pai sabe do que eu preciso. Ela existe para nos inserir. Anote isso, inserir conscientemente na relação com aquele que já nos conhece. Aí, diante disso, pode ser que aquilo que eu quero não seja o que eu preciso, porque o Deus, que é o Pai que sabe, vai nos orientando. Um filho pequeno conta para o pai e para a mãe as coisas que ele já sabe, né? Criança pequena, quando chega até você, você fala, meu filho, imagina você quando era criança, falar assim, não vou pedir nada pro meu pai e pra minha mãe, porque ele já sabe de tudo que eu preciso, você não pedia? Pede, é isso aí, é a mesma coisa. Porque orar é participar da confiança, é admitir a nossa dependência desse Deus que é o Pai, que está no secreto, que vê no secreto, que ele nos recompensa e que ele sabe do que a gente precisa. O Pai sabe. O Pai sabe. Ele sabe do pão que falta, da angústia que está sobrando. Ele sabe das perguntas que a gente faz e ainda não tem resposta, das dores que a gente não consegue elaborar. O Pai sabe. E a certeza disso, de que ele sabe, cultivada no quarto da oração, no lugar secreto, no time on, isso liberta a gente da ansiedade, alivia. Deus cuida, Deus cuida. É um Deus íntimo, sem deixar de ser soberano. Como soberano, ele sabe. Como íntimo, ele nos acolhe e nos traz para perto. Esse é o Pai da oração. A gente não ora para despertar a atenção de Deus. Senhor, estou aqui! Salve-me! Não. A gente ora porque a gente já descansa no cuidado desse Pai. Isso é maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe.
Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Olha a conexão lá com o Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Mas então por que que eu falo? Porque é uma relação. Eu sei, a minha esposa sabe que eu a amo, eu sei que ela me ama, mas a gente fala que se ama. Meu pai e minha mãe sabem que eu amo, mas eu falo. Imagina, não coloca a relação da oração nessa coisa ruim de hipocrisia, de troca. Sai da negociação e entra na relação. É isso. Então, o resumo da ópera que a gente aprende nesse primeiro encontro, hein? Hoje é só o primeiro, hein, pessoal? Toda quinta-feira e todo domingo, a Ibabe vai trazer um tema sobre orar sem cessar. O Deus da oração. Porque, veja, antes da gente aprender a querer aprender como orar, a, ao que orar, no sentido de pedir, quais são as prioridades, tudo a gente vai percorrer nas próximas semanas. Mas aqui, Jesus, ele está nos ensinando quem Deus é. Quem é o Deus da oração? Ele é o Pai. Ele é o Pai que está no secreto, nos recebe nesse secreto. Ele é o Pai que vê no secreto, ou seja, vê o que ninguém vê e ainda assim nos ama. É o Pai que nos recompensa com a sua presença e bondade e ainda assim tem aí o plus a mais adicional das demais coisas que são acrescentadas. E é o Pai que sabe das nossas necessidades, meu irmão. Todas elas. Até aquelas que a gente nem sabe. Até aquilo que a gente nem sabe que sabe. Ou nem sabe que não sabe. Deus sabe. Olha isso. Então, a oração começa aqui, nesse lugar. Que lugar? No Pai da oração. Não é com perfeição. Não coloca objeção. Ah, mas eu não sei orar, no sentido de ter oratória. Não é isso. Eu não sei que palavra usar. Não é isso. É ter a certeza que existe um Pai que nos ama, que nos conhece, nos chama para perto. E orar é isso. É nunca esquecer que Deus é Pai. Deus é Pai. Amém? E a esse Deus da oração, eu quero agora orar com você. E após essa oração, a gente vai orar aqui pela nuvem de palavras com o nosso irmão Rodrigo, interceder uns pelos outros. E após isso, se você quiser ficar, vamos dividir as salas para você orar com o seu irmão e com sua irmã, conversar. Porque isso é orar sem cessar. Amém? E é assim que nós seremos atravessados em comunidade ao longo do mês de julho. Em nome de Jesus. Senhor, Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado em amor a lançar no Senhor qualquer tipo de ansiedade ou angústia que muitas das vezes tem atrapalhado a nossa cadência, a nossa caminhada com o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que está no secreto. Ajude-nos, Senhor, a recalcular nossa rota, a gente voltar para esse lugar secreto, porque pode ser que na correria do dia a dia a gente está lá na lógica dos hipócritas, nas esquinas, nas praças públicas, querendo receber o holofote, quando na verdade o Senhor nos chama para ser a luz no mundo e não receber essa luz. Por isso, Pai, que esse Deus que é Pai e está no secreto, ajuda a gente a lidar com o que há no nosso secreto, Senhor. Então agora, eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, acolha, abrace. Como a gente tem falado, essa graça que nos abraça, abrace, acolha cada um aqui presente, Senhor. Em seu quarto, em seu íntimo, com suas virtudes e vicissitudes, com seus bons frutos e com aquilo também que a gente tem vergonha. Acolha tudo isso, Pai. Nossos tesouros
e nossas bagunças, porque o Senhor não é apenas o Deus que está no secreto, mas é aquele que vê e age no secreto, Senhor. Ajude-nos, Senhor. E que a nossa recompensa seja que haja um sentimento de contentamento e satisfação de ser companheiro do Senhor na caminhada e saber que o Senhor está conosco na caminhada da vida, Pai. Ainda que, sim, coisas são acrescentadas, mas a tua companhia basta, Senhor. Nos dê essa sensação e que o nosso coração possa descansar, que Deus sabe, Deus sabe. E quem sou eu para colocar o meu querer à frente do saber de Deus? Quem sou eu para querer, de certa maneira, achar que a minha vontade tem que estar à frente da vontade do Pai que sabe? Porque muitas das vezes a gente está pedindo pedra e o Senhor fala, mas o que você precisa é pão. Muitas vezes a gente está querendo cobra e o Pai está dizendo, mas o que você precisa é peixe. Ajude-nos, Senhor. E que a gente possa, nessa jornada, desfrutar do Deus da oração. O Deus da oração é o Pai que está e vê no secreto, que nos recompensa, que nos acolhe, que sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Que você, meu irmão, minha irmã, sinta essa paz, que ao ouvir essa frase, os olhos do Senhor estão diante e sobre você. Você não se sinta mais com medo, porque são olhos de amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, que todo medo, toda angústia, todo aquele resquício seja lançado por fora, e que você sinta esses olhos de amor do Senhor te abraçando, te sustentando e cuidando de você. De hoje em diante, há um lugar secreto para você cultivar essa relação. É o teu cantinho, o teu tesouro e a tua bagunça. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assim oramos, Senhor, para a glória do Senhor. Amém, Bible Online? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém.